Olá, boa noite. Começando mais uma edição do Jornal da Difusora. Vamos aos destaques de hoje. Seminário discute planejamento de vacinação contra a Covid-19 em municípios do interior do Maranhão. O Ministério Público vai fiscalizar eventos de pré-carnaval para evitar aglomerações. Em 2 dias, 3 pessoas morreram atropeladas às margens da BR-010 em Imperatriz. Jovem é morta a facadas no sul do estado. Polícia investiga a suspeita de mais um caso de feminicídio. E ainda a Prefeitura de São Luís vai discutir a volta de torcedores aos estádios da capital a partir de fevereiro. O Jornal da Difusora já está no ar. E começou hoje a série de encontros do governo do estado com representantes dos 217 municípios maranhenses para discutir as estratégias de vacinação contra a Covid-19. Outros programas ligados ao Sistema Público de Saúde também fazem parte dos debates. O Plano Estadual de Vacinação contra a Covid-19, lançado na segunda-feira pelo governo do Maranhão, foi um dos principais temas abordados durante a reunião. Foram discutidos a estimativa de vacinas necessárias para cada município, a capacitação dos profissionais da saúde que atuam nas unidades municipais, a logística de distribuição e armazenamento, estratégias para a imunização e monitoramento dos grupos prioritários para a primeira fase da campanha. Com base no que foi discutido e nas orientações do plano estadual, os municípios também devem fazer seus planejamentos para a execução da vacinação. A gente vai traçar os problemas da vacinação, a gente vai traçar os problemas e os desafios que os municípios vão ter e, com isso, junto com eles, traçar uma estratégia para o início da imunização e, mais do que isso, para a gente fazer ela de maneira célere, eficaz e segura para toda a sociedade. Representantes dos 217 municípios foram convidados a participar do evento. Para não causar aglomeração, a programação foi dividida em 4 dias. Nesta quarta foi a vez de 51 municípios das regionais de Chapadinha, Santo Inês, Viana e Itapecuru-Mirim. A região está com a proliferação da doença controlada. São regiões que passaram por um pico muito agressivo e agora tem leitos, por assim, sobrando, entre aspas, né? A gente tem leitos vazios para o enfrentamento da doença. A ideia desse encontro, primeiro, é fazer o acolhimento, receber esses gestores, principalmente os gestores que estão chegando agora, gestores de primeira gestão. Então, é fundamental para a Secretaria de Estado da Saúde fazer essa aproximação, fazer esse acolhimento, fazer um alinhamento para que, inclusive, esses gestores municipais possam conhecê-los e fazerem esse primeiro contato, essa primeira aproximação, onde a gente tira e tenta tirar o máximo de dúvidas possíveis deles. E o governador Flávio Dino postou nas redes sociais esta imagem de seringas que vão ser usadas, destinadas à vacinação da Covid-19 aqui no Maranhão. Segundo a Secretaria de Saúde, o estado possui cerca de 4 milhões de seringas armazenadas. O Flávio Dino disse que o Maranhão segue comprando as novas seringas até que se inicie o plano de imunização da população. E é hora de conferir, então, os dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde sobre a pandemia aqui no estado. Os números já começaram a aparecer aqui para a gente. Números totais de casos confirmados desde o início da pandemia até agora, 202.574. 260 novos casos confirmados, isso somente nas últimas 24 horas. Número de pessoas que estão com a doença no momento em tratamento em casa ou então em hospitais, 6.031. O número de recuperados passando de 191.960, o número de mortes chegando a 4.583 desde o início da pandemia, 8 mortes registradas somente nas últimas 24 horas. Olha, quem tem rede social deve ter acompanhado vários eventos de pré-carnaval que aconteceram aqui em São Luís e também no interior do estado no final de semana, mesmo com a festa sendo retirada do calendário oficial do estado.
Por causa desses eventos, o Ministério Público do Estado divulgou uma nota hoje informando que está planejando uma atuação de forma coordenada para impedir aglomerações antes e durante o período de carnaval. Segundo a promotoria, evitar ocorrências de situações que favoreçam o aumento de casos de Covid-19 no estado é uma necessidade permanente. Você vai ver agora que, a partir deste ano, os motoristas estão isentos do pagamento do seguro de danos pessoais causados por veículos automotores, o DPVAT. O mototaxista Edivaldo Araújo comemorou com a notícia da suspensão do pagamento do seguro de danos pessoais por veículos automotores de via terrestre, o DPVAT, para este ano de 2021. A medida foi anunciada pelo Ministério da Economia. E aí agora o mais caro que a gente paga é as taxas, né? A taxa do Detran, que é o licenciamento, e o próprio IPVA. Mas tirando o seguro, tá bom também. A decisão foi tomada levando em consideração que o DPVAT tem dinheiro em caixa que cobre a operação de 2021. A medida vai proporcionar isenção de pagamento do tributo para milhares de proprietários de veículos em todo o país. Com o tributo suspenso, as seguradoras responsáveis pelo DPVAT receberam apenas os valores atrasados dos proprietários de veículos que não quitaram a dívida de anos anteriores. Apesar da isenção do pagamento do imposto, todos os motoristas, passageiros e pedestres ficarão protegidos em caso de acidentes. O seguro DPVAT nada mais é do que um seguro obrigatório, né, de cobertura de danos pessoais, e ele tem a finalidade de amparar as vítimas de acidentes de trânsito causados por veículos automotores. Daqui a pouco você vai ver que o corpo de jovem morta a facadas foi encontrado em rodovia de Imperatriz. E ainda 4 municípios do Maranhão vão ser afetados com o fechamento de agências do Banco do Brasil. Até já! Estamos de volta e olha, o Banco do Brasil anunciou que vai fechar 112 agências em todo o país. Aqui no Maranhão, 4 municípios, incluindo a capital, vão ser afetados. Cerca de 200 funcionários devem ser demitidos porque aderiram aos 2 programas de desligamento voluntário do Banco do Brasil no Maranhão. O de desligamento extraordinário foi disponibilizado para todos os funcionários. Já o de adequação de quadros foi implantado para, de acordo com o banco, melhorar a distribuição de força de trabalho. A medida antecede o fechamento das agências do Banco do Brasil em todo o país e é alvo de críticas do Sindicato dos Bancários. Nós já tínhamos, em vários momentos, cobrado do banco a realização de concursos públicos, pois o próprio banco reconhecia um déficit de pelo menos 200 empregados aqui no Maranhão. Agora, com esse anúncio de mais um pacote de demissões, o sindicato já deve estar procurando parlamentares, também instituições e também denunciando alguns órgãos responsáveis para que o banco volte atrás nesse tipo de fechamento e demissões. No Maranhão, a estimativa dada pelo Sindicato dos Bancários é de que pelo menos 5 agências sejam extintas nos municípios de Imperatriz, Bacabal, Caxias e também aqui na capital maranhense. Entre elas estão esta agência localizada no Quatraque e também a agência da Praia Grande. As duas são conhecidas pela movimentação intensa durante todo o dia. Com certeza vai complicar um pouco mais a situação, visto que, por exemplo, nessa situação aqui já temos uma fila para vários tipos de serviço. Eu, no caso, eu estou querendo fazer só uma troca de dinheiro simples. E, infelizmente, o gerente não pode nem ir lá no caixa diretamente. O sindicato reivindica esclarecimentos da instituição, já que a medida é vista como prejudicial aos clientes e funcionários, porque deve sobrecarregar o atendimento. O maior prejuízo com o fechamento destas 5 agências, pelo menos aqui no Maranhão, é em relação ao atendimento à população. A falta de funcionários já era visível nas agências devido às filas e à demora. Com a redução de 5.000 funcionários em todo o país, esse problema vai piorar ainda mais, privilegiando assim canais que ainda não são de domínio total da população, que são os canais digitais.
Parece óbvio, né? Se reduz a oferta, vai aumentar, claro, e muito a reclamação, que hoje já é grande. Uma dupla de assaltantes foi presa hoje depois de roubar uma loja em um shopping aqui da capital. As informações com Andressa Miranda. Foi uma tarde bem movimentada na Delegacia de Roubos e Furtos, com 7 prisões. 2 de 2 homens que foram presos em flagrante depois de cometer assalto dentro de um shopping e levar vários produtos. E a outra, 5 pessoas que estariam cometendo vários crimes na região do bairro Olho d'Água. Agora há pouco nós conversamos com o delegado titular da DRF, Tiago Dantas. Vamos ver. Olha, a primeira foi um roubo às lojas americanas do Rio Anil Shopping. No dia de hoje, por volta de 1h30 da tarde, 2 indivíduos adentraram lá no shopping, invadiram as lojas americanas, renderam os funcionários e roubaram vários aparelhos celulares, tablets, notebooks, e saíram tranquilamente pelo shopping, se dirigiram a um carro que estava estacionado do lado de fora e empreenderam fuga. Nós aqui na Delegacia de Roubos e Furtos tivemos a informação da localização desses indivíduos e, com o apoio da Polícia Militar, do DI, a gente conseguiu prender em flagrante esses indivíduos com toda a mercadoria que foi levada das lojas americanas. Essa outra situação que está sendo apresentada pela Polícia Militar é um trabalho da Polícia Militar, que capturou 5 indivíduos que são integrantes de uma possível organização criminosa responsáveis por praticar vários crimes de roubo à residência, roubo a transeuntes, roubo em estabelecimentos comerciais. Hugo, é com você. Obrigado. E uma mulher foi morta a golpes de faca nesta madrugada em Imperatriz. O corpo de Carla Taira foi encontrado no povoado Camaçari, à margem da rodovia Pedro Neiva de Santana, com diversas perfurações. A polícia investiga se a morte é mais um caso de feminicídio no Maranhão, já que o principal suspeito do crime é o ex-namorado da jovem. E a gente segue com as notícias do sul do estado. 2 pessoas morreram atropeladas na madrugada de hoje na BR-010. Em 48 horas, já são 3 mortes por atropelamento na rodovia. O acidente aconteceu por volta das 4h30 da manhã nesse trecho da BR-010, próximo ao residencial Itamaguará. De acordo com a Polícia Militar, 2 pessoas que estavam na margem da rodovia foram atropeladas por uma caminhonete e o impacto da batida foi tão forte que elas morreram na hora. As vítimas não foram identificadas ainda e os corpos ficaram no local até a chegada da perícia, que fez os levantamentos da causa do acidente. Então, certamente, pedestres estavam caminhando ali naquela área por volta de 4h30 da manhã, 5 da manhã, nesse intervalo. E foram lançados em torno de 20 metros ali da área do atropelamento até a posição de repouso final que eles foram encontrados. Patrulheiros da Polícia Rodoviária Federal também estiveram no local em busca de mais informações. Durante a investigação, eles encontraram pedaços do veículo que ocasionou o atropelamento e restos de roupas que as vítimas vestiam. Esse é o 2º acidente por atropelamento com morte aqui na BR-010 em menos de 48 horas. Por isso, condutores e pedestres devem ter cuidado na hora de passar pela rodovia dentro do perímetro urbano de Imperatriz. É perigoso aqui, passa muito carro rápido, caminhão, passa tudo rápido, nem se importa com quem passa aqui na encosta. Bom, hora de conferir o nosso giro de notícias. O acidente aconteceu nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira. Um motorista que transitava pela Avenida Jerônimo de Albuquerque, no bairro do Bequimão, foi surpreendido por uma fiação. Ele perdeu o controle do carro e acabou retirando o poste do lugar. Ele não teve ferimentos. Equipes da SMTT foram acionadas para organizar o tráfego na via, que precisou ser interditada. Em nota, a Equatorial Maranhão informou que parte do fornecimento de energia na região foi suspenso até que um novo poste fosse colocado no local onde houve o acidente.
O Ministério Público Federal no Maranhão denunciou uma organização criminosa que efetuava roubos de objetos postais que eram transportados por caminhões de empresas prestadoras de serviço aos Correios na rota que liga a capital São Luís e a cidade de Imperatriz entre 2019 e 2020. A denúncia é baseada numa investigação minuciosa que apontou que um grupo de pelo menos 13 pessoas efetuava roubos com graves ameaças, violência e utilizava de armas de fogo em povoados nas proximidades dos municípios de Açailândia, Buriticupu, Bom Jesus das Selvas e Imperatriz. Pelo menos 5 ocorrências de ações criminosas foram registradas entre novembro de 2019 e junho de 2020, tendo como alvo principal telefones celulares novos entre cargas pessoais, que eram dadas como perdidas pelos Correios. Um vídeo de câmera de segurança divulgado nas redes sociais mostra a ação de uma dupla suspeita de assaltar uma banca de jogos online no bairro Castelo Branco, aqui em Caxias. Observem que os suspeitos, que ainda não foram identificados, chegam ao local em uma motocicleta. O garupa da moto desce, entra no estabelecimento e sai em poucos segundos. A quantia levada pela dupla não foi divulgada, mas a Polícia Civil investiga o caso e essas imagens vão ajudar aí nas investigações. Hora de conferir a previsão do tempo para amanhã. Começando com a capital São Luís, a previsão é de sol e aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e também à noite. As temperaturas estão aqui para a gente, mínima de 24 e máxima de 31 graus. Em Zé Doca, a previsão é idêntica à daqui da capital. Sol com aumento de nuvens pela manhã e possibilidade de chuva à tarde e também à noite. As temperaturas variam entre 24 e 31 graus também. Em Rosário, sol com algumas nuvens, mas o tempo fica firme, sem previsão de chuva. As temperaturas variam entre 24 e 32 graus. O Jornal da Difusora vai para mais um rápido intervalo. Daqui a pouco você vai ver que o secretário de Esporte de São Luís quer discutir a volta de torcedores aos estádios no próximo mês aqui na capital. Até já! De volta e agora o futebol, o Sampaio perdeu ontem à noite pela Série B do Campeonato Brasileiro para o Botafogo de Ribeirão Preto. Já o Palmeiras perdeu pela Libertadores, mesmo assim garantiu vaga na final da competição. A gente começa pela Série B. Em Ribeirão Preto, o Sampaio saiu na frente com um gol de pênalti marcado por Jackson. Mas no segundo tempo, o Botafogo empatou com Michael Douglas e virou com Ronald. Placar final, Botafogo 2, Sampaio 0. Já pela Libertadores, o River Plate saiu na frente com Rojas e fez 2-0 com o atacante Borré. O time argentino ainda teve um gol anulado, mas ficou nisso. River Plate 2, Palmeiras classificado 0. E a Secretaria Municipal de Esportes elaborou um protocolo para algumas atividades esportivas na capital. A volta das atividades esportivas depende de uma série de normas técnicas a serem elaboradas e praticadas. Por enquanto, no país e no mundo, apenas alguns esportes retornaram, competições profissionais e sem a presença do público. Cada prática esportiva deve ser analisada com muito cuidado, segundo o secretário de Desporto e Lazer de São Luís, pela dinâmica de como os jogos acontecem, há disputas com mais contato do que outras. E em tempos de pandemia, isso ainda deve ser levado em consideração. Há uma expectativa, de acordo com a Sendel, de volta de escolinhas para crianças, competições amadoras, uso de praças esportivas, já para o início deste ano de 2021. Mas isso tudo depende de pareceres técnicos. O protocolo sanitário elaborado pela Sendel já está nas mãos do secretário de Saúde de São Luís. Uma das nossas ações desses 100 dias é justamente ter esse protocolo, porque nós precisamos reabrir as escolinhas, nós vamos ter o Campeonato Maranhense agora em fevereiro e a intenção é que o torcedor tenha esse acesso. Os municípios também precisam respeitar aquilo que é decidido pelos governos estaduais. O Supremo Tribunal Federal decidiu que os estados têm autonomia para decidir sobre os protocolos sanitários a serem aplicados dependendo da realidade de cada local. A possibilidade de torcedores voltarem a frequentar os jogos para o Campeonato Maranhense, que tem início em fevereiro, está sendo analisada. Nesta terça, o secretário se reuniu com o presidente da Federação Maranhense de Futebol. Encontros também têm ocorrido com presidentes de ligas e entidades esportivas para a retomada das atividades. Não é apenas uma decisão nossa,
ela precisa ser avaliada de acordo com a vigilância sanitária, com a questão da saúde. Então, pais não querem os seus filhos nas escolinhas, o torcedor ele quer ir para o estádio. Então, são várias opiniões, são divergentes, mas o que a gente vai respaldar sempre é a questão técnica. Boa noite, até amanhã.